Bom, boa tarde a todas e todos. Nós estamos começando a nossa último debate, último seminário do Grupo de Estudo América Latina e Recording Caribe, is on. da Universidade Federal do ABC. E nesse último nós estamos tentando adaptar com a data, que é a data de 8 de maio, que esse ano faz 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial, é a data em que o Exército Vermelho entra em Berlim e a Alemanha sai derrotada da guerra. A grande vitoriosa foi a União Soviética, mas depois da Segunda Guerra entra uma disputa muito forte pelo poder e pela hegemonia mundial. Depois não, quer dizer, já em 1944, os acordos, as conferências de Bretton Woods e de Bretton Woods traçam uma arquitetura tanto financeira, monetária e financeira do mundo daí por diante, quanto a Conferência de Bretton Woods traça a arquitetura política através da fundação da Organização das Nações Unidas e depois de todos os seus ramos, de todos os seus sistemas nessa nova situação. A gente pretendia fazer na universidade um grande seminário sobre o fim da Segunda Guerra Mundial, mas esse período de recesso mostrou que seria arriscado fazer isso agora. Mas para qualquer curso de relações internacionais é uma questão fundante, porque a arquitetura do sistema internacional, que está em xeque, aliás, em grande parte agora pela atuação do governo Trump, é que nos dá todos os parâmetros da geopolítica colocada desde então. Sem muitas delongas, como se falava antigamente, eu quero começar a apresentar os participantes desse seminário, os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial e América Latina. É muito importante dizer que a gente tentou fazer um seminário que pegasse no que toca ao tema central do nosso grupo de estudos. Então, pela ordem de apresentação, o primeiro a falar vai ser o meu amigo Carlos Eduardo Martins, que é professor de relações, professor de ciência política e chefe do departamento de ciência política da UFRJ, que tem uma larga experiência no estudo e numa experiência prática na América Latina. Em seguida, vai falar o Rodrigo Zagni, que é professor de Relações Internacionais da Unifesp. Aliás, o Rodrigo fornece o texto base dessa conferência, que é retirado da sua tese Integração e Identidade em Conflito, as políticas culturais dos Estados Unidos durante a Segunda Guerra Mundial e a montagem do moderno sistema pan-americano, os casos do México, Brasil e Argentina. A gente está utilizando aqui os capítulos 4 e 5. A Segunda Guerra Mundial é a construção da hegemonia estadunidense, o capítulo 4, e o 5º, cerram-se as cortinas do Teatro da Guerra, desvela-se o século americano. E, por último, vai falar a nossa colega aqui, a professora da UFABC e também coordenadora do GEALC, a professora Joana Salem Vasconcelos, que também tem uma vasta experiência, uma obra construída em torno da América Latina. Então, sem mais outras considerações, a não ser que tenha faltado alguma coisa, a Joana me fala, mas eu vou passar a palavra para o Carlos Eduardo Martins, a quem eu agradeço imensamente, aliás, agradeço aos 3 palestrantes pela possibilidade de estarem aqui. Cadu, com você a palavra por 20 minutos, eu aviso com 5. Muito obrigado aí pelo convite, é um enorme prazer poder interagir com vocês e com o grupo de pesquisa que vocês estruturaram. Dos 80 anos da Segunda Guerra Mundial é absolutamente crucial, porque remete, não é, a uma reorganização da economia mundial, do Estado e das relações internacionais que está sendo colocada em xeque nas últimas décadas. Essa reorganização ela se dá em vários níveis. Não é? O primeiro nível foi que, a partir da Segunda Guerra Mundial, o Estado ganhou outra proporção no funcionamento da economia capitalista mundial e, enfim, das economias mundo associadas a ela, né? Das economias nacionais, perdão, associadas a ela, sejam elas capitalistas ou não. Então, o Estado, que tinha aí uma participação relativamente reduzida na economia, se nós pegarmos, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, o gasto público norte-americano nos anos 20
ele era em torno de 10% do PIB. Nos anos 30, com o New Deal, 20% do PIB. Isso não resolve a crise econômica gerada pelo surgimento do Fordismo sem uma articulação institucional capaz de abrigá-lo. O desemprego permanece nos Estados Unidos na casa dos 2 dígitos nos anos 30, com o New Deal caiu aí de uns 20% para uns 12%, mas é a Segunda Guerra Mundial que vai levar o gasto público dos Estados Unidos a patamares extremamente altos, chega em 1945 a 51%. Esse nível de intervenção associado à montagem do complexo industrial militar que vai tirar a economia norte-americana da crise e vai colocá-la como a economia estruturante das relações internacionais e do sistema mundo no pós-guerra. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a economia norte-americana entra numa recessão expressiva, quando o gasto público cai de 50% para 20%, então se torna absolutamente fundamental reativar esse gasto público, e a solução dada para isso é a solução da Guerra Fria. Havia um projeto de reconstrução da economia mundial do Roosevelt, através do chamado unimundismo, que se destinava a recuperar as economias destruídas na Segunda Guerra Mundial e destinava somas de recursos significativas para a União Soviética, que foi decisiva para a derrota do nazismo, enfim, uma das principais forças, não é, que fizeram parte da aliança antinazista e quem efetivamente enfrentou o exército do Hitler. Então, havia um projeto para recuperar a União Soviética, que tinha tido 20 milhões de mortos, uma destruição de infraestrutura fantástica, mas esse projeto é torpedeado pelos liberais norte-americanos, pelo Congresso norte-americano, e então a solução é descentralizar recursos para recuperar o mundo, ou a economia mundial, melhor dizendo, através de uma política que colocasse essa recuperação como um desdobramento de uma preocupação com a segurança. Isto é, os liberais não aceitavam que os Estados Unidos descentralizassem recursos em nome do desenvolvimento. A única forma de se aceitar a descentralização era em nome da garantia da segurança, não é? Porque a teoria liberal é uma teoria do Estado mínimo, e o Estado mínimo é o Estado mínimo para garantir certos objetivos para a paz burguesa. Um desses objetivos é o objetivo da segurança, e não há, nesse Estado mínimo, a fixação de um limite em termos de volume de gastos ou relação de gastos frente ao PIB. O que há que se garantir é a segurança. Então, na medida em que a segurança, não é, foi colocada como uma tarefa a ser cumprida mundialmente, se viabilizou através do projeto da Guerra Fria, que transformou a Europa Ocidental em um protetorado norte-americano, transformou o Japão em um protetorado norte-americano, não é? Através, não é, de vários planos, o plano Marshall para a Europa Ocidental, o plano Dodge para o Japão, também, não é, se fez uma política de auxílio e promoção do desenvolvimento da Coreia e de Taiwan. Então, tudo isso se incluía dentro de uma visão que os Estados Unidos tinham que restabelecer a balança de poder no mundo. Não bastava os Estados Unidos para recuperar o funcionamento institucional e um nível de paz razoavelmente permanente entre as grandes potências da economia mundial, não bastava ele ser
o líder econômico do mundo, ele tinha que usar a sua capacidade em função da estabilização das relações políticas mundiais. Então, os Estados Unidos faz isso, não é? Convertendo a Europa Ocidental, o Japão, em protetorados e fazendo desenvolvimento a convite em certas regiões como um instrumento de contenção do inimigo que os Estados Unidos apontava que seria o inimigo socialista. Não é? Então, a ideia era que, não é, a Guerra Fria era uma guerra a ser vencida em longo prazo, uma guerra que exigia estabelecer uma balança do poder equilibrada em favor dos Estados Unidos e onde deveria se garantir certas regiões estratégicas para a dominação norte-americana e, eventualmente, através da doutrina da contenção, se poderia empregar recursos ideológicos, políticos e, inclusive, militares, caso essas regiões estratégicas estivessem sob ameaça. Para a América Latina, não é? Quer dizer, a Segunda Guerra, após a Segunda Guerra Mundial, não é? Com a Guerra Fria, se faz esse tratado de Yalta que divide, então, o mundo em zonas de influência. Os Estados Unidos admitem a existência de um bloco socialista no leste europeu e são também surpreendidos por processos revolucionários que começam a se desenvolver no mundo. Né? O processo chinês, depois não é? a Revolução na Coreia, depois a Revolução no Vietnã, a Revolução Cubana. Então, há um conjunto de processos revolucionários que escapam à divisão que foi feita entre Estados Unidos e União Soviética no Tratado de Yalta e que tensionam, não é, essa realidade da economia mundial no pós-guerra. Para a América Latina, não é, os Estados Unidos não ofereciam o desenvolvimento a convite. Para a América Latina, os Estados Unidos ofereciam uma ideologia da modernização, basicamente estruturada a partir de capitais estrangeiros privados que deveriam comandar o processo de desenvolvimento na América Latina e, em alguns casos, alguns países, o seu processo de industrialização. Essa ideologia da modernização, ela acaba, entretanto, gerando um fracasso histórico significativo e muita decepção na região, que esperava contar com um apoio similar ao que a Europa Ocidental havia obtido, sobretudo através da entrada de recursos do Estado norte-americano, mas isso não ocorre. Os capitais estrangeiros que entram, no primeiro momento, elevam a taxa de investimento, mas, no segundo momento, eles geram remessas de lucro, geram pagamentos e repatriações às sedes das suas empresas, que acabam gerando problemas crônicos na balança de pagamentos, problemas crônicos que mantêm a necessidade da compressão dos salários na região, que ampliam enormemente a desigualdade e que criam um padrão de desenvolvimento completamente distinto do que se desenvolvia nos grandes centros. Né? A industrialização que aqui se estabelecia era uma industrialização dependente, uma industrialização que mantinha a superexploração da força de trabalho e gerava problemas políticos e sociais muito significativos, que acabaram levando à construção de golpes de Estado articulados pelos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, essa reorganização do Estado, como um Estado que muda o seu patamar de gasto público, ele inicialmente é puxado pela forte associação com o complexo industrial militar, mas o keynesianismo que se estabelece no pós-guerra, voltado
não é, a resolução de um dos problemas críticos do período de hegemonia britânica, que era o desemprego estrutural. Esse keynesianismo, ao pretender gerar a plena ocupação dos fatores produtivos, ele acaba gerando também uma pressão social no sentido de que os gastos públicos se orientassem para atender demandas básicas da população, né, como saúde, educação. Há uma pressão também significativa dos salários que começam a atuar negativamente sobre a taxa de lucro, sobretudo a partir dos anos 60. Então, essa pressão social, não é, que se manifesta através do movimento negro, através do movimento estudantil, através do movimento sindicalista, essa pressão social começa, de fato, não é, a ampliar os gastos públicos e afetar negativamente a taxa de lucro. Então, o gasto público nos Estados Unidos, que tinha atingido 51% em 45%, ele cai para 20% em 47%, antes da Guerra Fria se estabelecer. Em 54%, não é, ele já atinge 28%, ele sai de 20% em 47% para 28% em 54%, na esteira da Guerra Fria, mas em 1980 ele já atinge 33%, sob forte pressão dos movimentos sociais. Então, o poder norte-americano resolve desmontar essa engrenagem de crescimento e desenvolvimento e orientar-se para o neoliberalismo. O neoliberalismo, então, vai, sobretudo, buscar derrotar a pressão da classe operária sobre a burguesia norte-americana, através da financiarização da deslocalização produtiva, e o resultado desse processo é, de fato, uma vitória significativa do poder burguês sobre os trabalhadores, que se manifesta, por exemplo, na distribuição de renda, que se estabelece a partir de 1980. Os dados da Oxfam mostram que, de toda a renda per capita gerada a partir de 1980, 2% foi para os 50% mais pobres, mas a contrapartida disso é o parasitismo do poder norte-americano. O poder norte-americano se transforma num poder parasitário, e a dívida pública, que no pós-guerra havia caído após um salto muito grande durante a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra Mundial, a dívida pública nos Estados Unidos salta de 50% do PIB para 120%, porque esse gasto público que chega a 51% não tinha cobertura em termos de impostos, mas essa dívida pública depois cai fortemente, cai de 120% a 30%, em 79, exatamente porque ela funcionava para gerar pleno emprego, crescimento econômico, então ela acabava gerando um nível de arrecadação que compensava a intervenção econômica. Essa ampliação do gasto público, ela gerou um efeito em termos de expansão econômica que foi mais que compensador. Mas depois, não é? A partir dos anos 80, a realidade é outra. Não é? A dívida pública passa a ter um outro perfil, ao invés dela cair, ela passa a subir crescentemente, porque ela está vinculada justamente ao contrário, a aumentar a taxa de desemprego, a reduzir o investimento interno, e os Estados Unidos, que derrotam a União Soviética, captando recursos da economia mundial, através da venda de títulos da dívida pública, se endividando internacionalmente, mas se endividando na própria moeda. Os Estados Unidos, entretanto, entram num declínio significativo, tecnológico, que se manifesta em déficits comerciais expressivos, em déficits de conta corrente expressivos. Os Estados Unidos usa seu poder geopolítico para conter a competição japonesa e alemã, obrigando Japão e Alemanha a sobrevalorizar suas moedas, mas a China... 15 minutos só. Perdão? Não, 15 minutos, só para te orientar. Tá. Eu tenho o quê, então? 5 minutos para terminar isso? 5 minutos, mas com flexibilidade, vai lá. Bom, tá certo. Então,
Japão e Alemanha, não é, que sobrevalorizam suas moedas para esterilizar o saldo comercial que tinham com os Estados Unidos, são bypassados pela China, que faz o movimento oposto, de desvalorização do renminbi e estabelecimento de paridade fixa com o dólar. A China, então, toma para si o superávit comercial. Inicialmente apresentava-se como uma economia complementar aos Estados Unidos, que barateava os custos de produção, criando plataformas de exportação na costa leste, mas a China nunca abandonou um projeto próprio, e isso fica muito claro depois de 2008 e na década de 10, com a criação do Made in China 2025, onde ela coloca o objetivo de estar na média da fronteira tecnológica até 2030 e na vanguarda da fronteira tecnológica até 2049. E isso gera uma crise brutal nas relações internacionais, porque os Estados Unidos passam a não querer aceitar isso e se dedicam, então, na década de 10, a promover uma economia política de sanções e embargos, abandonando crescentemente o imperialismo informal que ele havia estabelecido no pós-guerra. Imperialismo informal, claro, que convivia com intervenções em nome da doutrina da contenção, intervenções na Coreia, intervenções no Vietnã, intervenções para articular golpes militares em regiões que eram consideradas estratégicas, mas, enfim, essa economia política de embargo e sanções passa a estar dirigida não para a periferia ou semi-periferia, mas passa a estar dirigida para grandes potências. Inicialmente, essa economia de embargo e sanções é dirigida à Rússia para impedir que a Rússia pudesse ser um espaço estratégico de construção da Eurásia, que era o grande temor dos teóricos anglo-saxões desde os anos 20 até os anos 40, com Mackinder e Spike. Então, se coloca forte carga sobre a Rússia para impedir que ela possa ser a construção de um espaço eurasiano e prolongando, na verdade, em certa medida, pelo avesso, uma medida do Nixon e Kissinger, que buscam atrair a China para uma Pax norte-americana, mas a China já estava incluída. Então, se trata inicialmente de pressionar a Rússia com uma economia política de embargo. Depois, passa a haver uma disputa na política externa americana sobre qual é o caminho. E o Trump vai inverter completamente a política do Nixon e do Kissinger de desenvolvimento a convite para a China e passa a eleger a China como o grande inimigo dos Estados Unidos e tenta, inclusive, inverter a política do Nixon e Kissinger agora, tentando, de alguma forma, aproximar a Rússia a algum tipo de concessão que os Estados Unidos possa vir a fazer em nome de uma tentativa de restabelecer um balanço de poder que vem escapando dramaticamente do controle norte-americano. Então, em linhas gerais, o que se pode dizer? Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos sai como grande poder hegemônico mundial, constrói nos anos seguintes a base da sua hegemonia e da sua expansão produtiva sobre o mundo como um poder global e, a partir dos anos 70, começa a se deteriorar enormemente essa capacidade produtiva de liderar o mundo por parte dos Estados Unidos por várias razões. Pressões internas da classe trabalhadora, pressões internacionais. Os Estados Unidos tenta escapar através da financiarização, liderando um controle sobre a economia mundial, que é cada vez mais financeiro e menos produtivo, se vinculam ao crédito internacional para derrotar a União Soviética, mas tudo isso vai engendrando uma economia cada vez mais parasitária, cujos limites parecem claros no século XXI, sobretudo a partir dos anos 10, colocando o mundo numa situação de caos sistêmico, que é aquela em que há um empate catastrófico nas relações internacionais,
onde o poder norte-americano já não consegue estabelecer mais nenhuma ordem, nem pela hegemonia, nem pela força. E, por outro lado, há um conjunto de forças emergentes que também não conseguem superar os constrangimentos e limitações que os Estados Unidos vem colocando nas relações internacionais para construir uma ordem internacional sólida e pacífica. Enfim, são meus comentários iniciais muito gerais aí sobre esse período, tentando esse desafio de inserir esse período da Segunda Guerra Mundial e do pós-guerra num contexto mais amplo, para a gente entender como é que também a gente foi se afastando das relações internacionais que foram estabelecidas no período. Obrigado pela atenção. Bom, Cadu, muitíssimo obrigado pelo seu panorama rico, amplo e sintético que você traçou aqui. Isso é um feito mesmo que você realizou. Olha, só avisando aqui, antes de passar para o Rodrigo, nós estamos com 40 participantes, o que, mesmo presencialmente, é um público, um número de participantes bastante expressivo. Bom, sem demora, eu vou passar para o Rodrigo. Rodrigo, muito bem-vindo. Novamente, agradeço a sua participação, a sua presença aqui. Com você por 20 minutos, eu aviso com 15. Obrigado, Gilberto Maringoni. Bom revê-lo. Carlos Eduardo, colega Joana Salem, a todos e todas que nos assistem aqui e que estão envolvidos de alguma forma com a consecução dessa importante atividade, nesse importante marco, né? As efemérides, eu disse num texto recente acerca do genocídio armênio, as efemérides, elas não são meras celebrações cronológicas, elas nos permitem, como uma espécie de régua, não apenas medir o tempo, mas rever sentidos e significados de processos históricos que nos dizem respeito no tempo presente, como nos recorda Lucien Febvre, o historiador, ao mirar o passado, faz com os pés cravados no presente da sua existência, colhendo do tempo pretérito subsídios para localizar-se, no mundo em que vive. É também parte dos esforços que aqui engendramos, revisitando marcos como o da Segunda Guerra Mundial. Em especial, eu me dei conta agora, ao rever a data da publicação desse livro, Identidades em Guerra, que faz 10 anos que ele foi publicado. Eu estou surpreso porque não tinha tentado que faz tanto tempo, significa que o tempo está passando e a nossa idade também, não é? E por que eu revi esse livro? Porque ao reler os textos indicados para esse encontro de hoje, da minha lavra, e que constituem parte da minha tese de doutoramento, eu me recordei do quanto eles precisavam de revisão gramatical e serem reescritos. Eles foram reescritos, na verdade. Então, eu recomendo vivamente a leitura desses textos nessa publicação, que é posterior, o doutoramento foi defendido em 2011, se eu não estiver enganado. O livro é de 2015, ele incorpora uma série de críticas feitas pela banca e um esforço de reescrita do texto inicial. Pois bem, dito isso, me compete, no tempo exíguo que nós temos, tão somente o procedimento da síntese. E eu pretendo fazer aqui ao menos 3 sínteses que eu considero nos importam para pensar nos sentidos e significados da Segunda Guerra Mundial que digam respeito, às nossas próprias demandas, como eu havia dito no início dessa fala, em direção ao tempo ido, A primeira síntese que eu quero aqui tatear diz respeito à localização da Segunda Guerra Mundial em termos históricos, para pensar, sobretudo, o marco do assentamento da hegemonia norte-americana nas relações internacionais. O conceito de hegemonia ele tem sido muito maltratado, seja pelo senso comum, seja pela imprensa dita especializada, um termo que, como muitos, esvaziado de conteúdo cognitivo, passa a não expressar praticamente nada,
Hegemonia não é sinônimo de poder. É um tipo específico de poder que, colhido da tradição gramsciana de escritos e trazido à análise de relações internacionais por autores como Giovanni Arrighi, Robert Cox, numa direção um tanto distinta do Arrighi, não é? Mas expressa não apenas a capacidade de coerção, que consiste como poder dominador num poder instável, né? Desde Maquiavel em O Príncipe, essa é uma clareza que se impõe na ciência política, mas a capacidade de dominação ampliada pela habilidade da liderança intelectual moral, né? Tende à estabilidade do poder. É claro que um termo cunhado para análise da realidade italiana, não é? Ao tempo do fascismo, da Lavra, repito, de Antônio Gramsci, para a análise de relações internacionais é um empreendimento não só de grande monta, mas de enorme dificuldade, não é? Mas nós podemos, a partir daí, pensar a consecução de hegemonias mundiais, conforme propusera o Arrighi, porque é uma escolha teórica a ser feita aqui, já que o exercício é de tentar uma síntese acerca do lugar histórico da Segunda Guerra Mundial, e a opção teórica que desde o meu doutoramento e os preparativos para isso eu tenho feito é alusiva à teoria dos ciclos hegemônicos do capitalismo histórico, né? Elaboração arrighiana, né? Como muitos aqui sabem, e que compõe a natureza do desenvolvimento cíclico das relações capitalistas, não é? Ou seja, os ciclos de acumulação e retração, ciclos de expansão e retração das atividades econômico-comerciais como ciclos de acumulação do capital. E que, colocados numa perspectiva histórica, permite-nos verificar a correspondência entre ciclos de acumulação e ciclos hegemônicos no sistema mundo capitalista. Não é? Então, uma composição entre dois importantes conceitos. O conceito de sistema mundial, não é? Que é colhido da obra do Immanuel Wallerstein, e o conceito de hegemonia mundial, para a cunhagem dos ciclos hegemônicos do capitalismo histórico. Assim sendo, a Segunda Guerra Mundial teria sido, de acordo com uma leitura que eu proponho dessas elaborações, um pouco desviante da própria elaboração arrighiana, que concebe uma crise da hegemonia britânica no final do século XIX, e eu considero que a crise do poder hegemônico britânico e o seu caos sistêmico decorrente tenham tido, né, o seu patamar mais baixo na Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, a crise de 1929 e os anos 30, que dela decorrem, incluso a ascensão dos fascismos, dizem respeito à crise estrutural do capitalismo histórico naquele entreguerras amargada, né? Prefiguram, então, não o declínio da hegemonia britânica, que já não mais existe nesse contexto, não é? O caos significa a ausência de ordem, diferente do conceito de anarquia, que diz respeito, por sua vez, à ausência de uma autoridade internacional. O sistema internacional recordando o Hadley Bull, anárquico. Isto dito, o caos sistêmico, não é, que sucede o ciclo hegemônico britânico é o tempo, portanto, preambular do assentamento de um novo poder hegemônico, e há que se tomar muito cuidado acerca da identificação de políticas autoconscientes das suas aspirações hegemônicas para caracterizar o nascedouro da hegemonia norte-americana, mas nós podemos, pelo menos, afirmar que em Bretton Woods, não é, essa clareza, em 1954, portanto, né, já no ocaso da Segunda Guerra, se manifesta, né, com a propositura de instituições que serviriam, em muitas aspas, aí, porque eu não tenho tempo para desdobrar essa reflexão, como fundamentos dessa hegemonia. Eu digo da necessidade das aspas porque são instituições multilaterais, aquelas de Bretton Woods, e que têm o seu ocaso no final dessa longa curva de prosperidade da economia mundial do pós-Segunda Guerra,
a chamada Era de Ouro do capital, nos anos 1970. Portanto, nós estamos vendo hoje com, não é, a Era Trump, não é o comprometimento das instituições de Bretton Woods, não. Elas já foram, de alguma forma, comprometidas por uma nova engenharia, uma nova arquitetura do sistema econômico financeiro internacional que data da nova crise do capital inaugurada pelos anos 1970, não é? Nós podemos dizer, não é, do fim do padrão ouro-dólar em substituição o padrão dólar puro e a outorga da regência do sistema financeiro internacional às corporações privadas de Wall Street, em lugar de uma relativa multilateralidade que, sim, serviu, apesar de dissensos e disputas de poder, como plataformas para o exercício da hegemonia norte-americana nas relações internacionais. Então, uma proposta interpretativa nesses termos, como lugar histórico da Segunda Guerra, é a virada de hegemonias, não é? E vejam, lembrando que o conceito de hegemonia ele pressupõe uma complexa articulação entre estruturas de dominação, portanto, privilegiadamente o campo da política e da economia, não é? A habilidade da liderança intelectual moral é a partir daí que as estruturas da cultura tendem à produção das legitimidades e justezas que prescinde o poder hegemônico para que ele se apresente como poder estável, portanto. Então, é nessa perspectiva que a análise de temas da cultura, a saber, das relações culturais entre Estados Unidos e América Latina na Segunda Guerra Mundial, ganhou uma moldura teórica para as minhas análises, que eu considero extremamente válida. Bom, essa é uma primeira síntese que se encerra com a seguinte verificação, né? Nesses termos, a gente concebendo, né, uma articulação complexa dessas estruturas, refiro-me à infraestrutura econômica e à superestrutura político-ideológica, não é? Uma maneira um tanto lukácsiana, né? Mesmo gramsciana, de concebê-las. Não há como dissociar uma economia de guerra, né, uma referência minha ao complexo militar de segurança que é organizado ao tempo da Segunda Guerra Mundial, quando assumido o perfil isolacionista norte-americano frente ao mundo em guerra, organizado pelo capital civil, com intrínsecas relações com o Pentágono, né, o poder executivo e o mais intenso lobby já organizado na história da política norte-americana, nas casas do Congresso, não há como dissociar essas pulsões econômicas de uma superestrutura política servil a um estado de guerra, né? O que ajuda a compreender o perfil de política externa norte-americana subsequente, né, de conflitos militares de larga envergadura que não ultrapassam interstícios de uma década, né, pelo menos, entre si. E depois da Guerra do Vietnã, de uma notável guerra permanente, uma guerra perene, por vezes em duas frentes concomitantes, dadas as pulsões de uma economia de guerra e a tendência a adequar-se a ela uma superestrutura econômica que produz um perfil de política externa intervencionista, beligerante, que nos quadros das teorias do imperialismo ganha uma explicação bastante sustentável, né? Não se dissocia daí uma ampliação necessária, e até os chorosos, né, da crise da hegemonia norte-americana, né, como Joseph Nye Jr. da vida, aí, que é tão laureado, né, nas disciplinas de relações internacionais, defendem, né, o reinvestimento em estratégias culturais para minimizar os desgastes de uma política de tal forma recrudescida, né, e que prescinde, então, de aparatos da cultura para a produção dos discursos legitimadores da intervenção, não é? O que assusta é tanto incenso no altar de autores como esses que eu aqui referi. Bom, essa é a primeira síntese que eu queria propor. A segunda delas diz respeito à América Latina nas prioridades norte-americanas durante a Segunda Guerra Mundial e que
dizem respeito, por sua vez, a uma importante resolução que ocorre na arena política interna norte-americana, no debate entre intervencionistas e isolacionistas, demarcando as posições que deveriam ser assumidas pelos Estados Unidos frente ao conflito mundial. Bom, o isolacionismo na primeira metade do século XX norte-americano tem uma forte causalidade nos destinos subsequentes à Grande Guerra, não é? Findada em novembro de 1918 e depois acordado no Tratado de Versailles em 1919. Não é? Diz respeito a uma concepção que atribuía ao armamentismo comum ao primeiro quarto do século XX, a irrupção do conflito. Né? Então, atos de neutralidade se explicam a partir dessa concepção e, frente ao expansionismo nipo-germânico, não é? Setores que tinham uma compreensão distinta acerca da política externa norte-americana manifestaram um entendimento diverso quanto à necessidade de posicionamento norte-americano frente aos problemas do velho mundo, sobretudo. Não é? E, sobretudo, porque o eixo havia rompido o equilíbrio, a primeira linha de defesa nessa concepção, que seria o equilíbrio de poder europeu. Bom, sobre linhas de defesa, há que contrastar aqui duas distintas concepções. Uma postura isolacionista, é claro que eu estou arriscando aqui as abstrações, porque os simplismos são tanto inevitáveis com o exíguo tempo que temos, mas isolacionistas concebiam que as distâncias oceânicas em dois fossos distintos blindariam o hemisfério ocidental das instabilidades havidas no velho mundo. Concebendo-se, portanto, uma vez que Mackinder e Spitman já foram aqui referidos, concebendo-se que, portanto, a existência de duas armas elementares, não é? Uma arma terrestre e uma arma marítima, não é? Um poder marítimo. Rodrigo, só uma coisinha, 15 minutos, mas vamos lá. Obrigado. Lembrando que o almirante de fragata, não é? Considerado pai da teoria do poder marítimo, Maham, né, havia afirmado o cumprimento do destino manifesto nos mares. Não é? Pois bem, essa postura ela é questionada, sobretudo por aqueles que perceberam o agigantamento de uma nova força. Isso diz respeito ao desenvolvimento de cabines pressurizadas para aeronaves de pequeno porte, que poderiam transpor essas distâncias, não é? Uma vez dispostas bases para reabastecimento, por exemplo, não haveria mais como afirmar a segurança do hemisfério ocidental frente à expansão nipo-germânica. Isso deslocaria a concepção para uma nova realidade, na qual a primeira linha de defesa norte-americana seria extra-regional. A primeira linha de defesa norte-americana seria o equilíbrio de poder no velho mundo, já obliterado pelo avanço nipo-germânico, como eu referi. Portanto, qual seria a segunda linha de defesa? O saliente nordestino. Seria o ponto mais extremo do hemisfério ocidental, se consideradas as distâncias mais curtas em relação ao velho mundo, não é? E aí, uma referência notável ao norte da África. E a importância que passa a ter, no contexto da Segunda Guerra Mundial, a abertura da frente nominada Africa Corps, não é? Que passa, então, a colocar, por sua vez, numa condição mais vulnerável o hemisfério ocidental. Ajuda a entender, então, por que as atenções desses setores intervencionistas passam a ser dirigidas para realidades como a brasileira. E a terceira e última linha de defesa, essa sim, fronteiriça, né, do Estado norte-americano em termos formais. Bom, os intervencionistas vencem, essa é a postura do Executivo Federal norte-americano, não é? Então, é possível compreender
por que a mobilização de estratégias para o plano das relações culturais, privilegiando a realidade norte-americana, para a qual oscila uma tradição histórica de intervenção, né, e isolamento, e uma ausência grave de cooperação, né, para a criação do plano ficcional. E aí nós temos a criação do Escritório para Assuntos Interamericanos, não é? O Bureau, em 1941, em agosto de 1942, o Advertising Project, que vai articular empresariado norte-americano, imprensa escrita latino-americana, radiofônica, para que mensagens cooperacionistas assumissem a forma de anúncios de propaganda, parecendo ser algo nada dirigido pelo Estado. Vamos lembrar que o Bureau era subordinado diretamente, à Secretaria de Estado, tá certo? Departamento de Estado, perdão. E isso sim era planificado, né? Tive a oportunidade de analisar mais de 2.500 documentos que demonstraram isso, documentos produzidos pelo Bureau, capitaneado por Nelson Rockefeller, não é? Esse era o segundo consenso que eu queria aqui, consenso, perdão, não é o termo equivocado, mas a segunda síntese que eu queria produzir. Como me falta tempo, não é? O terceiro consenso que, enfim, tende a completar-se pelo final do segundo é acerca da importância das estratégias culturais nas relações entre Estados Unidos e América Latina durante a Segunda Guerra Mundial. No plano da ficção, e aí cinema, rádio, mídia impressa, um departamento de educação, né, que foram operacionalizados pelo Bureau, coordenado por Nelson Rockefeller, né, que contou com agentes para a política da boa vizinhança norte-americana expressivos. Não é? Walt Disney, por exemplo, é um agente da política da boa vizinhança, fez parte dessa diplomacia in loco quando veio ao Brasil e visitou outras repúblicas. O próprio Orson Welles, que nesses termos foi um agente que não deu certo, não é? Recuperem lá a questão da morte do jangadeiro, não é? Que deveria compor o documentário It's All True, como peça de propaganda também do governo norte-americano. Demonstram a articulação complexa de estratégias culturais ao complexo jogo da política externa norte-americana como parte de uma clareza que vai se formando nesse processo em termos de consciências acerca das pretensões hegemônicas para a quadra histórica subsequente. Peço perdão pelo exagero do esforço de síntese. É claro que muitos pontos poderiam e deveriam ser aprofundados, mas a recomendação é para que vocês não leiam a tese de doutorado defendida em 2011, já faz muito tempo, né? Mas recuperem o livro de 2015 aqui. Esse esforço está muito mais bem organizado, muito mais bem escrito, isso eu garanto. Mais uma vez, muito bom te rever, Maringoni. Muito obrigado. Saudações a todos e todos, e obrigado pelo carinhoso convite, por terem prestigiado o texto, e a todos e todas que nos assistem aqui. Rodrigo, só uma pergunta que eu agora fiquei na dúvida. A tese, como ela está na biblioteca de teses e dissertações da USP, ela não foi editada em livro, na íntegra? Foi sim. É esse o livro. Não é? Esse é o livro da íntegra, tá? Entendi que era um capítulo. Mas eu defendi em 2011 e publiquei em 2015. Então, foi um longo tempo de reescrita. Eu pude incorporar absolutamente todo e qualquer apontamento feito pela banca. E foi uma banca, enfim, de intelectuais que eu admiro muitíssimo. Dentre eles, eu faço aqui, in memoriam, uma saudação especial ao professor Leonel Atalsu de Almeida Mello, né, que é sempre um norte para as nossas reflexões aqui. Também ofereço essa exposição à memória de um grande amigo nosso, né, Maringoni, o professor Antônio Roberto Espinosa, né, uma referência para nós, na Universidade Federal de São Paulo, e a sua obra segue compondo as shorts no caminho, né?
vão indicando as direções. Muito obrigado, Rodrigo. Parabéns pelo texto, eu não conhecia, fui ler agora. Bom, eu vou passar, sem delongas, da professora Joana Salem Vasconcelos, nossa professora aqui do Bacharelado de Ciências Econômicas da UFABC. Obrigada, Marangoni. Valeu. Eu estou aqui na universidade e a internet estava falhando um pouco. Eu até fechei a minha câmera. Então, se tiver qualquer instabilidade, vocês, por favor, me avisam que a internet aqui da universidade às vezes falha. E aí, caso isso aconteça, eu posso até fechar de novo a minha câmera para prosseguir com o áudio estável. Vamos ver. Bom, queria primeiro agradecer demais que Cadu o Rodrigo Zaini tenham topado a participação nesse nosso evento do GEALC, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Economia Política Mundial, que é uma parceria que a gente tem desenvolvido já em alguns seminários que já realizamos nesse começo de ano. E queria, então, fazer uma fala mais complementar, digamos, mais coadjuvante ou subsidiária à fala deles, que realmente era a fala que mais nos importava nesse momento. Acho que o Cadu faz uma ótima síntese desse momento do pós-Segunda Guerra, em que ocorre a consolidação da hegemonia americana, que hoje está em crise, né, que hoje vive esse período do equilíbrio catastrófico. E o Zaini nos lembra do Lucien Febvre, na conexão e nas perguntas que nós fazemos sobre esses 80 anos que se passaram, né, dessa efeméride do fim da guerra, e o que ela nos informa, como ela nos ajuda, nos auxilia a analisar o mundo contemporâneo, o nosso tempo aqui em 2025 e a crise sistêmica que nós vivemos. Bom, eu acho que existe um elemento da crise sistêmica que nós vivemos hoje e também da ascensão de novas hegemonias no campo das classes dominantes, né? Porque a crise sistêmica significa também uma crise de hegemonia e da constituição, da formação de blocos de poder dentro das classes dominantes. E a gente vive, de fato, acho que a situação estadunidense é bastante exemplar nesse sentido. Existe uma crise de hegemonia, uma dificuldade de estabelecimento de um bloco de poder unânime ou dominante entre as classes dominantes do capitalismo imperialista mundial, o que se vê, por exemplo, nas eleições americanas e nessa passagem do poder do Biden para o Trump, né? Então, existem duas perspectivas diferentes que se expressam política e ideologicamente nas classes dominantes do imperialismo, e hoje a perspectiva que tem sucessivamente conquistado posições, que é a perspectiva trumpista do capitalismo mundial, das modalidades do imperialismo, essa perspectiva representa um ataque direto ao sistema das Nações Unidas construído, conformado e consolidado ali, justamente 80 anos atrás, no final da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente pode pensar que se esse sistema, essa ordem mundial que foi criada ali no final da Segunda Guerra Mundial, marcada pelo Bretton Woods, pela hegemonia financeira do Fundo Monetário Internacional dos Estados Unidos por meio das suas ferramentas do capitalismo financeiro internacional, o Banco Mundial, o BIRD, o Fundo Monetário Internacional. Assim como os sistemas institucionais das Nações Unidas, que foram criadas por meio do sistema ONU, todo esse sistema está sob crise no momento em que a gente vive, na atualidade. E se a gente pode pensar que o sistema Bretton Woods foi já abalado e destruído há praticamente 50 anos atrás, nos anos 70, né, já fazem 50 anos, ou seja, o sistema Bretton Woods durou ali 25 anos, mais ou menos, em termos de organização de uma ordem financeira internacional. Isso já não é o caso, enfim, da lógica institucional do sistema ONU, que, embora esteja em crise já há bastante tempo,
agora está sendo atacada de maneira irremediável, inclusive financeiramente, quando Trump, por exemplo, retira o financiamento dos Estados Unidos à OMS e viola todas as normas criadas com a própria hegemonia dos Estados Unidos na OMC. Então, o sistema criado, o sistema internacional, a ordem internacional criada ali no final da Segunda Guerra para organizar a hegemonia estadunidense, essa mesma ordem mundial está sendo atacada por setores do capital imperialismo mundial, inclusive estadunidenses, que agora pensam em novas formas de configuração do seu poder, o que implica também o fim de certas aparências. Por exemplo, a aparência conformada pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, sobre a qual esse sistema ONU supostamente se faria valer. E aí eu acho que isso é particularmente importante, porque quando a Declaração Universal dos Direitos Humanos é assinada, em 1948, ela tem uma importância simbólica enorme, né? Mas também uma importância política e hegemônica na conformação da hegemonia, porque é um recado, né? O significado histórico dessa declaração é basicamente um recado dos setores vitoriosos da Segunda Guerra, de que o sistema internacional criaria normativas de contenção de fenômenos análogos ao que foi o nazifascismo, especialmente aquele da Segunda Guerra Mundial, né, do período da Segunda Guerra Mundial. Então, a declaração, o ataque, a deterioração, a confrontação aberta de setores imperialistas da atualidade à lógica da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 significa talvez o último tijolo ali sendo destruído dessa ordem mundial. Não que a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 48 tenha tido alguma validade real, efetiva, mas a sua validade simbólica, de alguma forma, importa nesse sistema de aparências da democracia liberal. Isso, dentro dessa lógica das que as elites capitalistas, elas tiveram as elites capitalistas liberais tiveram ali na década de 30 um certo período de compatibilidade e conformação de acordo com o fascismo. Então, a gente a aparência conformada do pós-Segunda Guerra, por essa institucionalidade do sistema ONU, significaria o fim da possibilidade de alguma compatibilidade entre a lógica da violência desatada do neofascismo e as elites capitalistas. Não há uma o senso comum liberal pretende transparecer. Então, muito se fala sobre o acordo Hitler-Stalin, né? Os historiadores liberais gostam muito de ressaltar o acordo Hitler-Stalin como um momento de uma suposta aliança entre aspas, totalitários, né? Mas muito antes do acordo, que o nome correto seria o acordo Molotov-Ribbentrop, muito antes desse acordo de 39, ocorrem dois acordos entre o Hitler, o Mussolini, a Inglaterra e a França, a começar em 33 por um acordo chamado Acordo Quadripartite, que tinha como objetivo, em 1933, logo da ascensão do Hitler, a criar algum tipo de estabilidade geopolítica na própria Europa. E depois, em 38, foi um acordo entre a Alemanha, Itália e Inglaterra relacionado com a instabilidade territorial do leste europeu, em que a Inglaterra não se furtou da assinatura, do estabelecimento de pontos de estabilidade e comum acordo, reconhecimento das autoridades nazistas na Itália, nazistas na Alemanha e fascistas na Itália. O liberalismo foi denunciada já há muito tempo
por diversos autores, né? E no campo dos debates anticoloniais, talvez um dos mais contundentes seja Aimé Césaire, que trata a Europa justamente como uma protagonista da barbárie no mundo, e justamente vai acusar as elites europeias, especialmente aquelas que combateram o nazismo, de se horrorizar com a barbárie do nazismo, sem, contudo, se horrorizar da mesma forma com a barbárie do colonialismo. Então, eles que conformaram os projetos nacionais e a invenção dos Estados Nacionais no século XIX na Europa e que protagonizaram o processo colonial, que deu origem a diversos campos de concentração, extermínio em massa, etnocídios, genocídios, apartheids, né? Toda essa violência colonial, ela, de alguma forma, reverbera, não é novo na conformação nazista. Há umas novidades em termos de violência de Estado criadas pelo nazismo, mas todas elas encontram algum tipo de antepassão ou de ancestralidade na violência colonial. Então, o Aimé Césaire faz essa denúncia de que os europeus vão se horrorizar com o nazismo, mas eles mesmos não se horrorizavam com o colonialismo, que tinham, na prática, tinham conformações de violência muito similares. E a teoria crítica, né, os teóricos da Escola de Frankfurt, especialmente Marcuse, entre outros, vão discorrer sobre os pontos de contato, as compatibilidades entre fascismo e liberalismo. E a própria Hannah Arendt, que não é muito admirada pela esquerda, né, internacional por ter criticado a União Soviética, né, ela também foi cancelada, digamos assim, pela comunidade judaica quando ela escreveu A Banalidade do Mal, porque ela ousou dizer que a elite judaica da Europa, ou setores da elite judaica da Europa, havia colaborado com o nazismo, entregando conhecidos, entregando setores para escapar com ele. E aí ela nunca foi perdoada. Aliás, há um filme sobre a forma como a Hannah Arendt aborda o caso Eichmann, que é muito interessante, que é exatamente esse trecho da vida dela em que ela desenvolve a ideia da banalidade do mal. É um filme que vale a pena ser assistido. Eu acho que o nome dele é Hannah Arendt mesmo, não há nada de além disso. No pós-guerra, também é interessante a gente lembrar, no caso da América Latina, que a América Latina foi um dos pontos importantes de rota de fuga dos nazistas. Então, as chamadas Red Lines, ou as rotas de fuga dos ratos, né, que foram especialmente Argentina, Brasil e Paraguai. Então, alguns casos importantes dessa recepção, desses canais que foram construídos pelos nazistas para chegar na América Latina, né? Alguns casos mais emblemáticos, que são muito conhecidos, é o caso do Adolf Eichmann, que chegou no Paraguai e depois foi para a Argentina. Tem um filme sobre isso também que é bem interessante, que chama Operação Final, que é justamente a história de quando a polícia israelense vai atrás do Eichmann na Argentina e realiza essa prisão numa operação meio mirabolante. É um filme muito bem feito, um pouco, talvez, passível de crítica pela forma como aborda a Mossad, né? Mas é um filme bem feito e conta bem essa história do Eichmann preso na Argentina e contextualiza, então, essas red lines, essas rotas de fuga dos ratos dos nazistas para a América Latina. Tem o caso do Mengele, né? O Joseph Mengele, que é um médico também que colaborou, que foi um dos principais médicos do regime nazista e que foi primeiro para o Paraguai, depois também para a Argentina e depois chegou ao Brasil, que acabou morrendo afogado em 79 sem nunca ter sido encontrado e identificado corretamente. Tem também alguns filmes sobre ele, um deles é um documentário que se chama O Médico Alemão, né, The German Doctor, que vale a pena assistir. E o Paraguai, particularmente, foi um país que recebeu bastante nazistas, mais do que todos os outros, né, em termos proporcionais, por causa do regime do Stroessner, que já estava no poder desde 47 e que é um admirador, confesso, né, do Partido Nazista Alemão, é um
um ditador que é nazista, se identifica abertamente com o nazismo, e vai facilitar, então, que esses nazistas fujam e cheguem na América Latina. Acho que isso é importante, porque essas histórias, um pouco histórias de espionagem, também contam sobre como setores das classes dominantes latino-americanas estavam plenamente disponíveis para proteger determinadas lideranças do nazifascismo, e como isso, de alguma forma, é compatível com as classes dominantes que lideraram, que são herdeiras daquelas que lideraram sistemas coloniais, né? E a violência das nossas sociedades latino-americanas e o racismo endêmico e estrutural das nossas sociedades também, em diversos momentos da história, se manifesta por meio dessas alianças ocultas, nem sempre explícitas, entre as nossas elites latino-americanas e os regimes nazistas, as lideranças nazifascistas. No campo econômico, acho que o Cadu fez um bom panorama. Eu queria apenas falar um pouco mais sobre a América Latina, né? Existe esse paradoxo que as economias periféricas vivem com relação às crises da economia central. Então, a Segunda Guerra... 15 minutos. Oi? 15 minutos. Obrigada, Marignoni. A Segunda Guerra representa um desses momentos de esforço de guerra da Europa que abre janelas de oportunidade curiosas para as economias periféricas, né? E no caso da América Latina, especialmente Brasil, Argentina e México, nossas economias, durante a Segunda Guerra, a gente pode dizer assim, passaram no campo econômico da industrialização por substituição de importações, chamada fácil, né? Ou seja, a industrialização de bens de consumo, para a industrialização difícil, ou a industrialização de bens de capital. É justamente essa janela da Segunda Guerra que gera uma abertura ou uma possibilidade, uma janela industrializante que também representa um impulso crucial para essa passagem de uma industrialização no campo dos bens de consumo para uma industrialização no campo dos bens de capital. Então, a Segunda Guerra pode representar esse ponto de inflexão, né? Foi um momento de oportunidades econômicas para a periferia, decorrente do esforço de guerra da economia do centro, que dá origem a uma nova fase, a uma nova etapa do nosso processo tortuoso de industrialização, ainda dentro da industrialização restringida ou retardatária, né? Que é a industrialização que tem como destino, no final, a dependência, né? Uma industrialização que nunca supera a sua dependência, que nunca supera a sua defasagem tecnológica, nunca é capaz de alcançar uma fronteira tecnológica relevante o suficiente para deixar de ser dependente no campo da geopolítica e no campo da economia política mundial. Então, é nesse contexto que surge a CEPAL, né? A CEPAL é uma instituição que surge de uma reivindicação latino-americana no pós-guerra, justamente porque há o deslocamento do financiamento do sistema financeiro internacional para a reconstrução das economias dilapidadas pela guerra, e a América Latina argumenta que também houve crise, que também houve desafios, dificuldades que devem ser superadas na economia latino-americana, e que a CEPAL seria, então, um organismo que serviria de receptáculo, de organização dentro do sistema das Nações Unidas para esse contexto do pós-guerra. Ao contrário do que todo mundo imaginava, a CEPAL vai durar muito mais do que uma comissão costuma durar, e vai se tornar um espaço, de fato, de reflexão autônoma, intelectual, independente do pensamento econômico latino-americano. Na verdade, uma instituição fundadora de uma corrente teórica, de uma corrente política que vai sofrer suas crises, seus reveses, mas que, de certa forma, é um ponto de partida para uma série de debates que se faz no campo do desenvolvimento econômico até hoje. Nesse mesmo contexto, conformada a Organização dos Estados Americanos, que vai ter um papel fundamental na articulação desse novo pan-americanismo no campo da Guerra Fria, né? Então, a OEA vai ser herdeira desse velho pan-americanismo, que era uma versão disfarçada da doutrina Monroe. Na verdade, a doutrina Monroe ela vai se reconfigurando na política externa dos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos nunca perde
o interesse e a necessidade, inclusive, de acumulação sobre a América Latina, mas vai criando diferentes fantasias, diferentes disfarces, e o pan-americanismo do 19 e depois da primeira metade do século XX é justamente o disfarce para o imperialismo estadunidense criar suas posições hegemônicas no nosso continente. O pós-guerra é marcado, então, pela doutrina Truman, né? O Rodrigo fala da doutrina Truman no livro, na tese que ele recomendou que a gente não lesse. A gente não tem o livro em PDF, Rodrigo, se você puder disponibilizar um copyleft para o grupo, a gente agradece, por isso a gente acabou usando a tese que estava disponível, né? E a doutrina Truman também tem um elemento bastante interessante mencionado nos capítulos que a gente leu do Rodrigo, que é o Point 4, né? O Truman ele cria um mecanismo de diversas instituições que seriam responsáveis, então, por fazer essa disputa de hegemonia na América Latina, entre eles a American International Association for Economic and Social Development, a AIA, né? E também o escritório interamericano, né, que é estudado pelo Zaini com a sigla OCIA, Office of the Coordinator of Inter-American Affairs, né? E essas instituições, inclusive a USAID, entre elas, né, os Estados Unidos vão criando uma série de instituições que vão, então, veicular as modalidades de financiamento do capitalismo latino-americano, especialmente depois da Revolução Cubana, já dentro dessa Guerra Fria, né, dentro dessa guerra, dessa criação das ditaduras de segurança nacional, das respostas repressivas contra os projetos de emancipação da América Latina que surgem ali no pós-guerra, né? Então, para concluir a minha fala, o que eu queria deixar mais destacado é que do Roosevelt ao Truman, né, da doutrina americana que combateu o nazismo, de toda essa política externa anti-eixo, para a política externa antissoviética, é uma transição muito rápida, justamente porque os mesmos aparatos culturais estudados pelo Rodrigo, né, e também, de certa forma, a institucionalidade estadunidense criada para fazer essa guerra ideológica contra o eixo, ela se adapta rapidamente para a Guerra Fria e para a guerra de hegemonia, para a guerra ideológica contra os comunistas, né? Então, nesse sentido, isso é possível justamente porque, de fato, os comunistas eram o inimigo prioritário das elites capitalistas mundiais, né? E os nazistas se tornam, então, inimigos mais importantes só ali na beira do começo da guerra, como a gente pode ver pelos acordos e tentativas de pactuação que as elites capitalistas liberais fizeram com o Hitler, fizeram com Mussolini, em nome de uma prioridade ao inimigo soviético, né? E essa prioridade, então, naturalmente se reconforma no contexto da Guerra Fria, especialmente no caso da América Latina, após a Revolução Cubana. Era esse meu comentário. Eu vou aproveitar aqui o meu final de fala para dizer para todos que eu estou colocando no chat um link com a nossa lista de presença. Então, quem quiser assinar a lista de presença da nossa atividade, para depois ter um certificado, pode acessar aqui esse link. É isso, obrigada, Maringoni. Tá bom, muito obrigado, Joana. Nós estamos com 1h20 já eu não sei a gravação quanto tempo tem, mas a gente pode continuar depois. Está aberto aqui para quem levantar a mão, quem se inscrever para se colocar, fazer questionamentos para os 3 palestrantes. Quem se candidata? Não vi ninguém ainda. Ninguém. Eu vou começar, então. Eu vou fazer uma pergunta para os 3, pegando aqui muito do que a Joana falou. É o seguinte, tanto a Segunda Guerra quanto o pós-guerra, em especial pós-guerra, geraram no sul do mundo 2 fenômenos distintos, mas aparentados.
na África e na Ásia foi o fenômeno da descolonização, das guerras de independência nacional e de algumas revoluções, como foi a Revolução Chinesa, a Revolução Vietnamita e, mais tarde, nos anos 70, as revoluções pela África. Mas na América Latina, ela gera, primeiro no período da guerra, imediatamente, primeiro a posse das riquezas naturais, a nacionalização do petróleo no México, e a posse das riquezas, o Código das Águas no Brasil em 1934, mas ela gera o fenômeno do nacional desenvolvimentismo. Isso se explica muito porque a dominação na África e na Ásia eram dominações das colônias, das metrópoles europeias que entram em decadência com a guerra. A nossa, entre aspas, metrópole nunca entrou em decadência real, a não ser na crise de 29, o que abre a janela do processo de substituição de importações. E esse impulso vai até a metade dos anos 80, até a crise da dívida, como todo mundo sabe. Agora, o que esse período nacional desenvolvimentista gerou muito pouco em termos institucionais nos nossos países. Eu acho que gera a CEPAL como um centro de inteligência e pesquisa, mas não gera instituições à altura. O Mercosul surge no final desse período, a ALAD nos anos 60 nunca se conformou como uma real instituição de integração, até porque ela surge no período de gênese das ditaduras militares. Então, eu queria saber como é que vocês veem esse impulso poderoso que foi a industrialização, nacionalização das riquezas naturais e a ausência da institucionalização desse impulso nesse período. Claro que eu estou pedindo não estou querendo uma história contrafactual, mas se vocês veem que houve um déficit de institucionalização desse período. O que a gente teve foi a OEA, sob a batuta dos Estados Unidos, e a política de boa vizinhança não foi bem institucionalizada, mas a gente não conseguiu consolidar muita coisa desse período. Eu queria ver como é que vocês se colocam sobre isso. Tivemos, claro, universidade, Petrobras em cada país e tal, mas em termos de integração. Estou perguntando. Maringoni, vou fazer uma proposta. A gente pode fazer uma rodada, se tiver mais gente que quer falar. Isso. Pode ser? Vamos fazer 4 ou 5, aí ver quem mais está querendo falar. Tá. Deixa eu aproveitar também para falar que eu não sei se foi uma instabilidade da minha internet ou se foi o fim do tempo de gravação, que é determinado pelo Jitsi, mas a gravação parou. E aí, só para avisar vocês, a gente não está mais gravando, mas acho que tudo bem, porque a gente gravou as primeiras 3 falas, acho que está bem suficiente. Tá bom? A gente gravou 80 minutos, né, Joana? Acho que era esse o tempo. Acho que era esse o tempo. Isso. Então, só para dizer que não está mais gravando, mas a gente pode... Agora a gente pode ficar ainda mais à vontade, porque nada disso vai ser postado. Pessoal, então, fiquem à vontade para perguntar. Vamos aproveitar aí os professores de outras universidades que estão aqui e façam suas perguntas. Se quiserem, se estiverem um pouco tímidos e preferirem fazer perguntas por escrito no chat, também dá, tá bom? No chat não tem nada. Gente, sem encabulações agora por estar online. Bom, para fazer um esquenta, para não perder tempo, eu vou passar a palavra para os 3 aí, para se colocarem. Boa. Vamos lá, começando pelo Cadu, em seguida pelo Rodrigo e depois pela Joana. Tá ótimo. Excelente questão. Eu acho que a integração regional sempre foi uma meta, não é? Do pensamento independentista, nacionalista, de caráter mais popular, latino-americano, em parte também um pensamento de uma certa tecnoburocracia mais avançada, mas sempre teve muita dificuldade de implementação. A nossa história não é uma história de uma institucionalidade forte nesse campo. Mesmo se a gente pegar o século XXI, o que se construiu aí foi muito incipiente, muito frágil, que a onda neoconservadora
conseguiu varrer fortemente. Não é? Hoje, o que se tem de mais forte em termos de integração está ancorado na Ásia, não é? Através da Rússia, da China, e se articula conosco. Mas as próprias instituições que foram criadas, por exemplo, não é? Na primeira década do século XXI, a Unasul, por exemplo, teve um retrocesso brutal, e o Brasil não recolocou a Unasul nos termos em que ela estava antes. Não é? O Brasil reativou a sua participação na Unasul, mas ela dormita, não é? Em sono profundo. O Banco do Sul, por exemplo, nunca foi ratificado no Congresso Brasileiro, que é, digamos assim, a espinha dorsal da Unasul. O Mercosul também perdeu muita força, né? O fundo de redução de assimetrias é inexpressivo, de maneira que o comércio intrarregional ele sempre representou uma parte muito pequena do comércio total da região, algo em torno de 15%, nos melhores momentos, 15%, 20%. Então, o que há de criação em termos de integração é muito mais no campo ideológico. Aí nós tivemos, não é, a CEPAL, que foi um espaço importante de criação teórica, e isso é relevante, não é? Sobretudo se a gente considera o esvaziamento do pensamento criativo na região, o que se torna mais grave exatamente nesse momento de declínio da hegemonia norte-americana, eu diria mesmo de colapso mundial da hegemonia norte-americana, ainda que ela possa se manter regionalmente em alguns espaços, mas é uma liderança que perdeu totalmente qualquer caráter virtuoso, e resgatar, né, um espaço de autonomia crítica e um espaço de criação intelectual é fundamental. Isso a CEPAL fez, com seus limites, né, no seu tempo, imaginando um processo de industrialização, basicamente através de substituição de importações, sem se preocupar muito com a capacitação interna da força de trabalho, sem colocar a questão da reforma agrária como um ponto importante, né? Pelo contrário, a exportação que vinha do setor primário era uma fonte de compra de maquinarias, e por isso se mantinha uma certa compressão do mercado interno. Esse projeto, não é, acabou fracassando, não é, pelos seus limites internos para conseguir realizar todas as etapas de substituição de importações que se imaginava, não é, serem necessárias, e gerou algumas iniciativas institucionais. Né? Uma iniciativa foi a ALAUC, que antecedeu a ALAD, mas a ALAUC também acabou limitada pelo fato de que criava assimetrias e criou, portanto, resistências internas à sua própria expansão. Daí se abandonar um projeto mais multilateral de criação de área de livre comércio por um projeto mais bilateral e construído de maneira mais lenta. Criou também a UNCTAD. A UNCTAD foi uma iniciativa importante, foi dirigida pelo Raul Prebisch inicialmente, e tinha essa preocupação de fazer uma defesa dos preços dos produtos primários. Em termos nacionais, se criou muita coisa, né? Se criou a Petrobras, se criou o CNPq, se criou a CAPES, se criou a pretensão de que nós tivéssemos autonomia e soberania no plano nuclear, mas essas pretensões acabaram não se articulando nem no plano internacional, nem nacionalmente, numa política sólida que realmente permitisse
o nosso desenvolvimento tecnológico de maneira soberana, né? Se nós pegarmos aí os dados de investimento em pesquisa e desenvolvimento que o Brasil faz, são muito limitados. O Brasil não ultrapassa a marca de 1% do PIB desde os anos 80, não é? Enquanto que os países centrais, aí Estados Unidos, China, já está chegando à marca de 3% do PIB em investimento em pesquisa e desenvolvimento. Então, ao limite da dependência, embora tenha sido um período importante para alavancar certas etapas da industrialização. E aí é importante trazer também o pensamento do Gunder Frank, né? O Gunder Frank dizia que justamente os períodos de desconexão dos grandes centros internacionais, onde havia uma crise importante do mercado mundial, são os períodos em que abriam-se janelas de oportunidade para os países periféricos avançarem no desenvolvimento, claro, se tomassem iniciativas internas de enfrentarem os setores nacionais aliados ao imperialismo. E, de fato, isso ocorreu entre os anos 30 e 50. Né? A América Latina rompeu com o pagamento da dívida externa. A dívida externa foi dramaticamente desvalorizada. No México chegou a um nível de desvalorização de 90%. Houve nacionalização de setores estratégicos. E um ponto interessante também para chamar a atenção sobre essa importância da desconexão, um ponto para trazer para a conjuntura atual, é a seguinte: eu estava estudando a Rússia e a economia da Rússia e fui ver o efeito das sanções norte-americanas sobre a Rússia. É muito curioso, porque em 2022 a Rússia tem o maior saldo da sua história no balanço de pagamento. Quando as empresas norte-americanas e europeias começam a fazer fuga de capitais e a Rússia passa a sofrer sanções internacionais, é justamente quando há o maior saldo no balanço de pagamentos da história da Rússia. Por quê? Por exigência do governo russo de repatriação de capitais por parte da burguesia russa, por medo da burguesia russa de que o capital que havia sido enviado para fora fosse expropriado, e pela reorientação do comércio exterior da Rússia para a China, a Índia e países árabes, não é? Ou também para países não é, mediterrâneos, ali como a Turquia. Então, tudo isso permitiu à Rússia gerenciar e reestruturar a sua economia internamente e internacionalmente, justamente a partir de sanções do imperialismo que criaram o resultado inverso. Ao invés de criar a asfixia financeira e comercial da Rússia, fortaleceram enormemente o rublo e permitiram um saldo do balanço de pagamento extraordinário. Tá ótimo, Cadu, obrigado. Rodrigo? Bom, minha contribuição aqui vai ser muitíssimo breve, né? Eu vou por outro caminho aqui em relação ao Carlos Eduardo. Em primeiro lugar, para dizer que a política da boa vizinhança ela morre junto com Franklin Delano Roosevelt, né? O seu sucessor, Truman, ele impõe uma nova política externa para a qual a categoria América Latina deixa de existir. Então, invertendo aqui o jogo de espelhos, uma referência ao Richard Morse, né? E antes do Richard Morse, a Tempestade do Shakespeare. Invertendo esse jogo de espelhos, a América Latina, entre aspas, deixa de existir nas prioridades da política externa norte-americana e ela passa a ser dissolvida numa outra categoria, que é a de países em desenvolvimento, não é? Portanto, nas prioridades do Império, ela passa a se acotovelar com outras periferias do mesmo sistema mundial. No entanto, o pensamento autonomista latino-americano, que não é a única matriz
dos esforços integracionistas, né, desde uma perspectiva, digamos, desvencilhada das estratégias do Império, porque há estratégias como a ALCA, por exemplo, né, que, enfim, longe de integração, pretende a submissão da realidade latino-americana aos interesses hegemônicos. O pensamento autonomista latino-americano ele é muito anterior à própria hegemonia norte-americana nas relações internacionais. Vamos lembrar que o debate acerca das identidades plural, superestruturais latino-americana, que é uma construção social, uma construção sócio-histórica, né? Não há nada de essencial nessas identidades superestruturais, é um tema recorrente na literatura do século XIX. E só passa a plasmar-se frente à percepção de um imperialismo norte-americano em José Martí. Se eu não estiver enganado, em Nuestra América, não na Carta da Jamaica do Bolívar, que essa percepção se dará. Eu fiz uma referência à Carta da Jamaica do Bolívar, né? E é evidente, o Simão Bolívar ele é uma referência para essa seara da integração, que pretende, no seu projeto de Gran Colômbia, né, um primeiro esforço integracionista pós-independência, né? Vale muito aí a leitura do general em seu labirinto, né, para tomar contato com o Bolívar, entre aspas, lambendo as suas próprias feridas do malogro desse propósito, né? Isso para dizer que apenas no pós-guerra hispano-americana que então, a percepção, eu fiz uma referência à Carta da Jamaica, né? Porque a Carta da Jamaica do Bolívar, ela refere o império, né? Mas tudo leva a crer que é o Império Brasileiro, o Império de fato, né? Espreitar como perigo a unidade latino-americana, né? Vamos lembrar que existia o Império Brasileiro à época, o que a gente pode chamar de uma primeira percepção acerca do imperialismo norte-americano, né? Amatizar uma proposta de identidade superestrutural só aparecerá no célebre poema Nuestra América, né? Em Martí. E, conforme eu havia referido, não há uma identidade estrutural, senão um labirinto de espelhos. Mais uma vez, voltando ao Morse, voltando a José Henrique Rodó, né, em Ariel, né, texto canônico no início do século XX, né, 1900, se não estiver enganado, né, o texto, né, descortina a visão para um novo século. Então, era essa brevíssima contribuição que eu tinha a dar aqui, dando muitos passos atrás do período do nosso Carlos Eduardo Alvejou nas suas reflexões. Obrigado, Rodrigo. Professora Joana. Só sendo muito complementar também e breve, eu acho que é interessante, é uma tarefa de pesquisa, é uma agenda de pesquisa, a crítica da industrialização periférica. Porque, embora ela tenha sido feita já por uma série de autores e com diversas perspectivas ideológicas e políticas, seria interessante a realização de uma sistematização bibliográfica da crítica da industrialização periférica. Eu não conheço nenhum trabalho que sintetize as diferentes correntes críticas sobre a industrialização periférica, porque a gente tem a TMD, que tem passado por um fortalecimento no último período, que no Brasil foi a teoria crítica que mais foi dura em relação à insuficiência da industrialização periférica e, consequentemente, também da integração latino-americana nesse período do pós-guerra. E a gente tem também o próprio Celso Furtado, logo depois
do período do golpe, né? Tanto o subdesenvolvimento e estagnação, quanto no mito do desenvolvimento, quanto nos trabalhos posteriores. Ele compõe uma corrente própria de crítica da industrialização periférica, que, no caso, para ele, se aparece como autocrítica da industrialização periférica, né? Mas diversos outros autores, né, realizam esse trabalho, e acho que essa sistematização não foi feita. Então, as dinâmicas dessa crítica passam, sem dúvida, pela própria lógica da Guerra Fria, como as formas como a economia política da Guerra Fria se impôs sobre os projetos de desenvolvimento na América Latina, de modo que os Estados Unidos, comandando direta ou indiretamente, mais ou menos intensamente, as ditaduras de segurança nacional, a partir dos anos 50, a partir da Guatemala e do Paraguai, né, que sofreram seus golpes desde os anos 50 e 54, Guatemala e Paraguai já estão sob ditaduras com intensa participação dos Estados Unidos, né? Então, desde os anos 50, há uma interpelação, há um impedimento de que esses projetos de desenvolvimento se tornem projetos de emancipação. Então, se tornam projetos de desenvolvimento acoplados às necessidades do capital estadunidense. É claro que a ditadura... E esse debate é um pouco, acho que, feito de maneira um pouco nebuloso no pensamento crítico brasileiro, porque é sempre um incômodo, ou é sempre um mal-estar para esse pensamento crítico, para nós, né? Identificar os pontos da política econômica da ditadura, em que a ditadura buscou, de fato, a industrialização de bens de capital e buscou, de fato, a criação de uma base econômica autônoma para o Brasil, né? Parece algo contraditório, mas na realidade não é, porque isso era um acoplamento, né? Era um acoplamento que a economia, o desenvolvimento brasileiro, do capitalismo brasileiro, poderia realizar em relação aos Estados Unidos. Eu não sei se eu vou conseguir colocar, tenho um gráfico pronto para isso, sobre comércio exterior na ditadura. Acho que eu vou conseguir. Vê se aparece para vocês isso aqui que eu vou colocar. Está aparecendo? Não. Ainda não? Será que é um delay? Ou será que não vai aparecer mesmo? Não está aparecendo. Deixa eu tentar de novo. Última vez que eu vou tentar. Se não der, tudo bem. Não está compartilhando. Bom, tudo bem. Vou parar de falar porque o Guilherme quer fazer uma questão. É um gráfico que mostra o comércio exterior brasileiro durante a ditadura. Alemanha, Venezuela, Alemanha, Japão, Estados Unidos, França e Inglaterra, do capitalismo central, e Venezuela e Argentina na América Latina. E nesse gráfico, o comércio exterior Brasil e Estados Unidos cresce 1.080% durante a ditadura. Ao passo que os demais países há um crescimento muito inferior a esse, né? Então, as conexões Brasil e Estados Unidos em termos comerciais, o acoplamento das nossas economias acelera profundamente durante a ditadura, isso desmonta a possibilidade de integração na América Latina. Inclusive, a Argentina, que é o país que historicamente nós nos integramos com maior importância, representa 5 vezes menos do volume de comércio exterior que nós temos com os Estados Unidos nesse período. E a Venezuela, 3 vezes menos do que a Argentina, que é o segundo país com quem nós mais nos relacionamos. Então, acho que a Guerra Fria é a chave de resposta, né? As configurações do poder da Guerra Fria geraram intervenções e bloqueios ao projeto de desenvolvimento soberano, e isso, na verdade, fez com que a nossa industrialização tivesse muito mais a função de acoplamento à economia americana do que, enfim, criação de integração da América Latina. Já posso até passar direto a palavra para o Guilherme. Eu vou passar para o Guilherme, sabendo o seguinte, são 17h45, a gente tem 15 minutos, então o Guilherme vai fazer a última fala, e aí eu peço para os 3 professores, quando forem responder, ter um poder de síntese que a gente tem um horário limite das 18 horas. Tá bom, Guilherme, com a palavra. Com a palavra, com a imagem, aparece aqui. Eu estou com a câmera ligada, não sei se vocês estão me vendo. Ligou. É uma pergunta, eu tinha 2 perguntas, mas eu vou cortar a primeira e ser um pouco mais sucinto, né? Em relação ao capítulo 5, principalmente, do trabalho do Rodrigo, então a pergunta vai ser mais direcionada a ele, que você fala ali da transição, né, que ocorre do Roosevelt para o Truman, e aí
para mim pareceu que você, no capítulo 4, coloca bastante aspectos de dominação ideológica, né? Que até você fala algumas vezes de conquistar corações e mentes. E no capítulo 5 você centraliza um pouco mais nas instituições, né, internacionais, a criação da ONU e do FMI, do Banco Mundial. Eu queria entender como que você entende se hoje ou ali a partir dessa transição, a política externa deixa de ter esse aspecto ideologizador, assim, né, da América Latina, principalmente, e hoje como você vê essa questão, assim, né? Eu vejo, por exemplo, muito debate sobre guerras híbridas e esse tipo de tática de dominação também ideológica, né? Não sei como que você vê essas questões. Posso responder? Sim, claro. Tá. Bom, eu não abandonei Gramsci. Portanto, eu sigo com os mesmos referenciais, é claro que guardadas as devidas proporções para análise de diferentes realidades, né? Em publicações subsequentes a essa de 2015, né? Por exemplo, eu analiso uma outra etapa da hegemonia norte-americana, tardia, sem a menor sombra de dúvidas, uma publicação de 2018 sobre o Estado Islâmico, né, em que a crise da hegemonia norte-americana tem demandado novas estratégias do imperialismo a partir de novas formas de orientalismo, por exemplo, né, para as quais a indústria cultural tem importância absolutamente central. Absolutamente central. Conheço o conceito de guerras híbridas, mas eu sigo fiado na mesma tradição, né? Confiro a ela muitíssima validade, mas eu sigo trabalhando com o conceito de hegemonia aplicado às relações internacionais. Esse é o meu prisma de análise. Tenho total acordo em debater os seus termos e incorporar elementos de novas proposituras teóricas, não é? Só me incomoda bastante como os termos hard power e soft power têm sido repetidos, né, à exaustão, como se fossem grandes novidades, né? Uma injeção de Gramsci, eu acho que resolveria nesse sentido. Agora, ao cerne da sua pergunta, Guilherme, de fato, a gestão Henry Truman demarca o fim de uma era, sem a menor sombra de dúvidas. No entanto, se nós aplicarmos uma análise com análogos referenciais à quadra histórica imediatamente posterior, né, de meio século de Guerra Fria, curiosamente, o escritório para assuntos interamericanos ele deixa de existir, mas ele é substituído, sabe por qual aparato do Estado norte-americano? Pela Central de Inteligência, pela CIA. A CIA é que vai se incumbir de uma dimensão cultural da Guerra Fria, para a qual o cinema agora é absolutamente prioritário, né? Eu tive o privilégio de ter vivido os anos 1980, né, e jamais vou me esquecer. O Maringoni, tenho certeza que também não se esqueceu das toneladas de filmes produzidos por Hollywood e que reafirmaram o paradigma do American Way of Life contra agora um novo inimigo. Vejam, eu vou retomar aqui o conceito de hegemonia para relembrar sua fórmula absolutamente fundante, não é? A capacidade de dominação ampliada pela habilidade da liderança intelectual moral, a saber, né? O poder dominador expresso pelas estruturas da economia e da política, não é? Contando com a capacidade de distensionamento, né, dos seus efeitos a partir das estruturas da cultura. Nós estamos falando de uma economia de guerra, de um complexo militar de segurança que não é desmobilizado no pós-Segunda Guerra Mundial, como eu recuperei na minha fala há pouco tempo. Não é? Então, no plano da cultura,
Bom, toneladas de produções devem respaldar essa convicção, não é? E adequadas a cada qual a sua temporalidade. Vamos lembrar aqui, vou só dar um exemplo, tá? Vamos lembrar aqui o que foi a ocupação militar soviética no Afeganistão, não é? Em 79, mesmo ano da Revolução Sandinista na Nicarágua, mesmo ano da Revolução Iraniana dos Ayatollahs, não é? A subsequente guerra Irã-Iraque, o fomento norte-americano ao regime Baath do Saddam Hussein, para a contenção da revolução nos seus limites, mas deslocando o foco para a análise da realidade afegã, desde o Paquistão, no ano seguinte, 1980, que a jihad antissoviética vai ser organizada tendo como elementos centrais a CIA, o MI5 e o MI6 ingleses, não é? Conformando aí uma aliança estratégica, por exemplo, com representantes da Casa de Saúde, Bin Laden, por exemplo, não é? Para o treinamento de milícias Mujahideen. Estamos falando aqui do embrião do que vai ser a Al-Qaeda 8 anos depois, não é? Então, o exemplo que eu queria acolher é dessa cinematografia bastante robusta, não que esteja indicando aqui, senão como peça de análise, o final de uma bomba cinematográfica chamada Rambo 3. Né? O final do Rambo 3 está lá, no Afeganistão, estão lá o Rambo e o seu comandante cercados pelas tropas soviéticas, né? E vou dar spoiler do final do filme, são salvos pelos Cavaleiros da Liberdade. Foi assim que o governo Ronald Reagan, na Califórnia, recebeu o Talibã, os novos bolívares. Não é? O Talibã foi recebido na Califórnia, quando o Reagan era governador lá, como tal. São eles os Cavaleiros da Liberdade que aparecem naquele clichê cinematográfico norte-americano, né? Sobre uma colina, né? Com o sol poente de fundo. Parece que é um filme um tanto proscrito hoje nos Estados Unidos, se alguém compreender efetivamente depois dos ataques de 70. Né? Então, é dessa cinematografia que eu estou tratando aqui. Existem trabalhos sobre ela em diferentes tempos de uma Guerra Fria. Vamos pensar, por exemplo, nos anos 50, os anos 60, filmes como The Body Snatcher, fantástico. Eu orientei um trabalho sobre esse filme chamado I Married a Communist. Eu me casei com um comunista. Né? Muito dentro daquela paranoia, né, macartista, né, retomando uma primeira quadra da Guerra Fria. Não sei se eu sei muito, Guilherme, mas eu acho que eu tentei responder ela completa. Muito obrigado, Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado. Nós vamos encerrando agora, mas eu quero dar a palavra para cada um dos nossos palestrantes aqui para suas considerações finais aí sobre o tema nosso aqui. Eu queria passar a palavra para o Cadu, depois para a Joana, depois novamente para o Rodrigo, acabou de falar. Cadu. Não, apenas agradecer aí a oportunidade de interagir com vocês, com a reflexão que vocês estão sistematizando e me colocar à disposição, não é, para novos encontros, puxados também por nós no UFRJ, através do LEC, estreitar aí as relações entre o nosso grupo de pesquisa e o de vocês. Né? Então, agradecer e saudar a oportunidade. Obrigado, Cadu. Um forte abraço. Vou passar de novo para o Rodrigo, aí a Joana, que é da casa, fala aí. Só para complementar, vou me dirigir ao Guilherme para indicar a leitura do Francis Donor Saunders, Quem Pagou a Conta, a da Guerra Fria da Cultura, que é uma análise fabulosa sobre a quadra histórica. E repleta de dados, né? Esse livro é impressionante, as informações que ele tem, impressionante. Sim. Colocar à disposição, eu ocupo a chefia do Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo,
para estreitarmos também relações com esse importante grupo de pesquisa. Logramos agora, né, a formação da primeira turma do nosso programa de pós-graduação em Relações Internacionais, Estudos do Sul Global, que é coordenado pela professora Juliana Bigatão, né? Então, estamos também aí dispostos a ombrear esforços numa mesma direção. Pensar os destinos do mundo contemporâneo, a perspectiva que, para mim, é a única que faz sentido para as ciências, não é? A transformação da realidade social, com aqueles com os quais efetivamente nos comprometemos, que são os segmentos de sociedade alijados das estruturas de poder. Isso aprendi com o nosso bom e velho Antônio Roberto Espinosa, a quem eu dedico, mais uma vez, em memória, esse exercício de reflexão crítica, que era tão comum a ele, né? Fazem falta as conversas que tínhamos sobre esses tais destinos do mundo. Muito obrigado, Rodrigo Espinosa, realmente era um grande camarada. Tive com ele a última vez na Unifesp, numa semana de RI. Sim. Professora Joana. Bom, queria também agradecer a presença do Cadu e do Rodrigo. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Tenho só um último comentário final, entrando nessa questão levantada pelo Rodrigo a respeito do uso, o modismo do uso das expressões soft power, hard power, né? E como, na verdade, essa é uma separação que pode ser muito enganosa, né? Você menciona no seu capítulo, na sua tese, o papel dos Rockefeller. E como os Rockefeller têm justamente essa visão, eles são muito visionários, né? Como elite do capitalismo monopólico, nessa articulação entre o que é o papel da cultura e o papel das estruturas de poder financeiro e econômico. E lendo os seus capítulos, eu me lembrei de um capítulo da minha tese de doutorado, que eu é um capítulo que eu acabei ainda nem publicando em nenhum artigo, né? Tem algumas partes publicadas, outras não, mas esse capítulo eu não publiquei, em que o filho do Nelson Rockefeller, o Rodman Rockefeller, que é o filho mais velho, ele vai até uma comuna lá no sul do Chile, que chama Victoria, que é a 7 horas de Santiago, para inaugurar um projeto de 15 escolas rurais, que aparentemente não tem importância nenhuma na geopolítica do pós-guerra. Isso acontece em 62. Mas está ali o número 2 da Fundação Rockefeller, o cara que é o herdeiro da família, indo nos confins do sul do Chile, né, quase no fim do mundo, na Araucania, para fazer uma inauguração de escolas. E por que isso era importante para o assim chamado hard power, que na verdade é o mesmo power, né? Era importante porque logo depois o próprio Rodman ele vai ser chefe da International Basic Economic Corporation, que é a primeira empresa de agrotóxicos da família Rockefeller. Então ele está ali fundando as bases daquilo que seria o conhecimento técnico produtivo, por onde ele vai escoar os interesses da corporação financeira de agrotóxicos que ele está criando ali naquele período. Então, só um exemplo para corroborar com a sua questão. E com isso eu fecho, a gente tem aí mais um minutinho. Não sei se o Maringoni quer falar alguma coisa. Bom, e agradeço, para fechar, só agradeço a disponibilidade de novas parcerias e novos encontros como esse com o pessoal da UFRJ, com o pessoal da Unifesp também. Bom, muito bem, obrigado, Joana. Eu só quero, de novo, agradecer a todo mundo, agradecer aos demais participantes e dizer que nós voltamos com o GEAL, que nós temos o recesso durante esse mês de maio, nós voltamos no dia 4 de junho com um seminário, a questão agrária na América Latina, e os palestrantes vão ser justamente a professora Joana Salem, que é uma estudiosa disso, da reforma agrária em Cuba e no Chile também, e do Isaías Moraes, com o texto dele e do João Pedro Stedley. Na quarta-feira, nós vamos voltar às quartas-feiras, aí de junho a setembro a gente vai ter a segunda etapa desse ano do GEAL. O que a gente quer, nesse início também, logo no começo, a gente fazer uma nova reunião para ver como é que nós vamos definir novos rumos, aí, agregar mais iniciativas ao nosso grupo de estudos. Então, para quem é da UFBC, ótimo recesso a todas e todos. Muito obrigado, até a próxima. Tchau, gente. Tchau, tchau.